Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast E os namoradinhos. E aí, Pedro? Bem-vindos! Você gostou do E aí, Pedro? A gente tá no Rio? Eu tô no Rio. Pessoal de Niterói. Ah, tô no Flamengo. Baixada Santista não. Baixada Fluminense. Mas podemos ir pra Santos também. Ah, eu adoro Santos, Caímos né? em Santos agora. A minha bisavó nasceu em Santos. Minha avó mesmo? também. Sim, amiga. Eu não sabia. Sim, minha mãe tem origens, morou já em Santos. Pelados em Santos. Aqueles prédios tortos me dão muita aflição. É verdade, tem isso lá, né? Muito isso, muito isso. O que foi? Uma parada do solo? Eu acho que é meio movediço. É muito doido aquilo. Você ia falar doce, você falou movediço. Mas é muito doido aquilo. Muito doido aquilo. Eu tenho uma amiga, duas de Santos. De Santos? Uhum. O que você me conta, amiga de bom? Ah, eu tô aí, né? Vou fazer os exames lá, que você tá sabendo, da endometriose. E tô tomando o remédio que eu fico menstruada, dói muito, muita cólica. Nossa saco. É muito chato. A luz tá piscando, eu vou desmaiar. A luz tá piscando, a pressão caiu. Deu tela preta. A gente Imagina, contou... só assim, ó. Do nada, eu caindo. A gente contou que quando o Codré põe o ar no pé, eu acho que eu vou desmaiar. Ou não? Eu não lembro que a gente contou. Não, acho que não. Você só me contou. O Codré, ele pega o ar-condicionado do carro e ele muda lá e põe pro pé. E eu nunca ponho no pé. E aí, às vezes, a maioria das vezes eu tô de sandália. E daí eu começo a sentir o meu pé muito frio. Outro dia eu tava indo buscar o Pedro pra vir pra cá. Eu começo a sentir o meu pé muito frio e eu começo a ficar, meu Deus, eu vou desmaiar, meu Deus, as minhas extremidades estão muito geladas. Por que você é tão louco, Camila? Eu não sei, aí eu olho o ar-condicionado. Aí o Pedro entrou no carro, eu tava muito aliviada. Não, e um dia que ela me manda uma mensagem assim… Tá algo muito estranho, eu tô sentindo minha canela escorrendo. Não, mas isso foi real. Gente, eu não sei se alguém já teve esse sintoma. Vamos dividir aqui pra vocês irem comentar lá no @. Eu que tô com essa… Eu tive essa virose que zoou meu estômago. Daí a gente descobriu 2 bactérias no meu… Não era estômago, 2 bactérias no intestino. Aí… E eu tenho uma delas também. O Pedro tem a mesma. E aí… desencadeou nessa suposta endometriose aí. E aí, uma das coisas que eu sentia, que eu ligava pro Pedro desesperada, é que eu sentia que só a minha canela direita parecia que tinha uma água molhada escorrendo. Você falou isso, eu sinto minha canela molhada. Era molhada. E aí eu fui perguntar pro ChatGPT e não consegui entender essa sensação. Não, a maioria falou que era circulação. E eu acho que podia ser, porque foi uma semana que eu gravei muito, eu só fiquei sentada. Eu não andei, se pegar o meu iPhone, eu não andei 5 metros, sabe? Então eu acho que eu tava… E eu devia estar pra menstruar, que foi aquele último ciclo que eu quase morri. E aí eu acho que eu tava com muita retenção de líquido. Mas parou essa sensação, agora eu tô melhor. Realmente tava um liquidão na canela? Tava. Então, imagina o tamanho da sua perna, como devia estar. Eu tinha que chamar 3 pessoas pra fazer a drenagem. Fazer aquelas botas de compressão. Aí ia pôr a placa na portaria do prédio, sabe? Usamos água de reuso, de drenagem, que essa é a minha. Jogar no jardim. Ai, coitada, amiga, mas você vai melhorar. O que você tem aí nessa leva de áudios? Essa leva, a gente vai gravar 3 episódios hoje, tá, pessoal? Eu tenho… Eu tenho cocô em público. Ave Maria! Eu tenho cocô em público. Eu tenho, acho que, uma sogra louca. Tá, que é uma coisa que costuma acontecer. E o outro eu não lembro. Ixi! Olha a cepa! Não é possível! Puta que pariu!
Que saco! Daqui a pouco eu vou começar a ter cólica também. Não vejo a hora. Como é que é cólica, amiga? Sabe quando você tem de piriri? É meio parecido. É? Sério? Mas não é dor. Piriri não é dor. Piriri é tipo ferrou. Não, é aquilo, só que começa a ficar mais forte. Mas começa naquele jeito. Sério? É, começa naquele… Tanto é que toda vez que a gente vai menstruar, quem tem cólica, né, gente? Você sempre acha que você vai fazer cocô, aí você vê… Jura? Menstruei. Não sabia assim. Sim, você é a pessoa que menstrua. Me confirma se pra você é igual. Você fala… Você acha que é cocô, quando você limpa, você fala… é óbvio. Nossa, faz, deve ser muito chato 80 isso, amiga. anos que eu menstruo, eu ainda me surpreendo comigo mesma. É muito chato menstruar? É chato, mas no final é uma coisa legal. extra na vida, assim? Não, mas dá um alívio, assim. Você tem uma sensação de meu corpo tá funcionando, sabe? Pra mim, né? Vai ter gente que vai falar, eu não ligo. Vai ter gente que vai falar, é horrível, é a pior coisa do mundo. Mas eu gosto de ter o meu funcionamento ali, sabe? Sim. Mas então, o meu vai ter… vai ter um que eu fiquei desesperada se eu fosse mãe. Que é criança fazendo merda. Tá. E aí, o outro eu não lembro o que é. E daí tem um, que é uma história maior. Que é uma reviravolta, assim. Que é uma reviravolta? Que é uma pessoa que aparece… Venceu na vida? É tipo a maneira exótica como a mãe da menina conheceu o pai. Tá. How I Met Your Mother. Exatamente. Exatamente. Já assistiu? Já. É meio eu essa nunca vibe. assisti. Falando em assistir, você assistiu Homem com H? Não, e tá na Netflix, Amiga, né? assiste hoje. Então, a gente ia assistir ontem, eu e o Codré. Gente, eu tô com hiperfoco no Ney Mato Grosso. Eu vou. Eu ia assistir ontem, eu e o Codré, mas o Codré tava tão cansado que ele gravou das… Eu amo, porque a minha sensação quando eu gravo Namoradinhos… Assim, a gente já tem uma comunidade que é fiel e que acompanha a gente, né? A nossa amizade, acompanha a gente nas outras redes e tal. Mas aqui, eu sinto que eu tô falando com 4 pessoas e eu posso também. contar… Tudo, é o nosso momento, tipo, de se atualizar. Eu posso contar todas as minhas fofoquinhas internas pra essas 3 pessoas que estão aqui. A gente tá em casa, assim, sabe? Tipo, Noite das Amigas. É isso. E aí, o Codré, ele saiu 6 da manhã pra gravar. E ele tinha chegado 10h30 da noite. Aí ele falou, eu tô com medo de dormir. Eu quero estar com foco total. E hoje ele não grava, ele vai só pra ilha de edição. Falei, hoje, eu tô sem Arthur também. Então hoje eu vou assistir. Amanhã eu te ligo pra gente conversar. Por favor, amiga, tô viciado nele. E hoje o Pedro vai almoçar lá em casa, mas alguém quer ir? O que vai ter? Estrogonofe. Eu já cheguei perguntando, você gosta de estrogonofe? Eu amo estrogonofe. Pronto, vai ter estrogonofe. Bora pros áudios? Bora, primeiro áudio aí. Oi, Cláudio. Oi, Camila. Oi, Pedro. Hoje eu vou contar uma história da minha falecida vovó Valdeia, que era uma leonina muito querida e amorosa, e às vezes um pouquinho atrapalhada. Desde sempre, a gente teve cachorro. Então, às vezes a gente tinha 8, às vezes 10, às vezes 12. Sempre ficou ali nessa faixa. E meu avô também sempre gostou de criar galinhas. Só que os cachorros não se davam bem com as galinhas. E por isso eles ficavam numa parte separada por portão, sabe? E ali, dentre um dos cachorros, a gente tinha a Niquinha. Ai, vou chorar. A Niquinha tá bem. Que era o xodózinho da minha avó. Ela era uma Fox Paulistinha mestiça que saiu menor do que o normal. E ela tinha uma cabecinha que lembrava muito de chihuahua, sabe? Nossa, era uma fofa. Micra. E aí, num dia normal, minha avó tava sozinha em casa. Ela foi lá no galinheiro, ver se tinha ovo e tal, aquela coisa. Só que nisso, a Niquinha, muito esperta e sorrateira, passou pelas pernas da minha avó. E ali começou a bagunça. Ela correu atrás de praticamente todas as galinhas. Minha avó ficou desesperada e ficava gritando, Niquinha, para, Niquinha, Niquinha. E eu acho que a Niquinha, o quê? É hoje que eu vou caçar. Ela correu atrás de tantas galinhas, que, sei lá, acho que ela ficou tão feliz em caçar, porque ela só dava uma bocanhada em algumas e já soltava, sabe? Ai, que horror. Sei lá se ela queria pegar o máximo que ela conseguisse. Era pega-pega. E nisso só pena pro chão, sabe? E numa dessas abocanhadas, ela pegou um pintinho. Ai, não. E o pintinho, tadinho, logo já ficou caído no chão. Ai, para, eu juro, não dá chorar. Na hora, minha avó pegou o pintinho e, no seu instinto materno, ela colocou o pintinho no sutiã pra poder ficar
continuar correndo atrás da Aniquinha. Pra salvar. E a minha avó, sim, era daquelas que colocava documentos, Gente, para aí, por favor. O Pedro tá chorando de verdade. Gente, eu fiquei muito triste com o pintinho. Por que você tá chorando? Não sei, será que é por outros motivos? Você nem sabe se o pintinho morreu. Mas eu imaginei a cena do pintinho. Amigo, eu não sei se a gente para agora e eu falo, o pintinho ficou bem, tá Calma, tudo não, certo. eu quero encarar, vai... eu sou forte. E a gente vai pro próximo Não, áudio. eu sou super forte. Eu sou porque animais é meu ponto fraco, Eu gente. vou pôr o vídeo do Pedro chorando pra vocês verem lá no nosso Instagram. Amigos, será que… Ai, porque pintinho é uma coisa muito fofa, amiga. E frágil, né? A Niquinha pegou na boca. Você imagina já? Não. Aí já imagina a Maria de Lourdes sendo atacada por algo grande, porque ela é um pintinho. Mas no caso, é a Maria de Lourdes atacando o pintinho. Porque a Niquinha tem o tamanho dela. Mas sabe uma coisa que a Maria de Lourdes faz, que é muito engraçada? A Maria de Lourdes, a minha pinche é pequenininha. Eu tenho a Maria de Fátima, que é um pouco maior. Ela odeia criança, amiga. Odeia. Mas assim, não é que ela odeia. E aí… O Arthur vai ficar arrasado. Ela vira um monstro. Aí esses dias eu levei na casa dos meus pais, estavam meus sobrinhos, juro. Quando a gente chegou, tava um sobrinho em cada canto da casa. Ela fez um circuito pra atacar todos. Ela é justa, né? Juro! Ela saiu, não é brincadeira, mundo. ela pulou do meu colo, foi 1, 2, 3, e deu uma bocanhada em todos. Os 4 do nada gritando, chorando. Foi tipo assim, caos. Eu tive que prender ela. Acabou o almoço de família, todo mundo traumatizado com a Maria de Lourdes. E ela é desse tamanho. Ela é micra. Vamos ver se o pintinho sobrevive. Mas ela botou no peito? Ela botou no sutiã, porque ela tinha mania de botar tudo no sutiã. Mas Dinheiro, esmagou identidade. ainda o bicho. Será? De repente? Ai, tá. No peito, o peito né? que cura? No peito que cura, no leito materno. Tá, vamos ver que eu não quero chorar mais. Pode continuar. E aí ela já tava tão cansada de correr atrás e gritar, que eu acho que uma hora a Aniquinha também desistiu, sabe? Tipo, ela conseguiu espantar a Aniquinha do galinheiro. Niquinha. Porque a Aniquinha também não era muito atlética, não. Ela era meio sedentária. Meio sedentária. E aí a minha avó subiu pra casa de novo. Com o bicho no peito. Foi sentar um pouco, tomar uma água, respirar e tal. Esqueceu! Não! Não! E aí que ela viu que o pintinho ainda tava no sutiã dela. Não! Sim. Não! Fala assim. Ela foi percebendo, sabe, que tinha sangue no sutiã dela. Não! Ela tá aqui ainda. Ela ficou andando com o peito. E o pintinho, tadinho, uma hora dessa já tinha partido dessa pra melhor, né? Ai, não! Eu tenho pra mim que foi que realmente matou o pintinho foi a Niquinha. Foi Niquinha. Ai. Porque não existe a possibilidade de um seio materno tirar a vida de outro ser. Ela tá com o pinto morto no peito. Eu acho. Sei lá, é o que eu tenho pra mim. E aí, nisso, ela deixou o pintinho num lugar alto, sabe? Tipo, em cima de um armário, uma coisa assim. Porque se ela deixasse um pintinho num lugar acessível pros cachorros, o pintinho ia virar brinquedo, né? Ai, que horror. Aí ela esperou meu avô chegar pra eles enterrarem o pintinho. Enterraram, funeral. Na hora que meu avô chegou, ele, nossa, você tá bem? Machucou, caiu, tal. Daí a minha avó, não. E aí eles racharam o bico de risada. E não são igual a mim, pelo visto. E meu avô, que ao contrário de quase todos os avós que a gente tem visto por aqui, olha lá. Meu avô é a tradução da honestidade, da pessoa incrível. Ah, que fofo. Temos esperança. Nossa, meu avô é muito… Tem até algumas histórias dele. Boas, tá? Boas. Mas meu avô também é um Bob construtor, sabe? E aí na hora ele já falou, não, isso não vai acontecer de novo, não. Aí ele fez tipo um sistema nesse portãozinho do galinheiro. Aí ele foi lá e arrumou. É o Rodrigo Hilbert. Ele é. Que era tipo uma mola que na hora que você abre o portão, ela já fecha. E é só o espaço de você passar que, tipo, o portão já fecha. Niquinha nunca mais. E aí essa mola funciona até hoje. Nossa. E essa é uma história da minha avó, que ela faleceu em 2017. E é só uma das histórias atrapalhadas que ela sempre tinha pra contar. Gente. Pintinho no sutiã. E eu espero que vocês gostem. Camila, Pedro, adoro vocês. Um beijo. Beijo. Gente, foi muito emotivo esse episódio. Imagina
Como é que ela… O peito devia ser grande pra ela não sentir um pintinho Cara, lá. ela só jogou Amassou! lá. Só jogou lá no sutiã. Ela tinha esse costume, tipo… Ah, encontrei isso aqui, deixa eu pôr daqui a pouco. Mas Tipo, sabe que é o eu bolso lembro dela, da né? minha avó. A minha avó sempre usou vestido, a avó Cida. Ela também, enfiando? Lá de Águas de São Pedro. E ela tinha essa coisa, porque como Águas de São Pedro, a gente… É uma cidade muito pequena, né? Então a gente descia da casa dela pra ir pro centrinho. Ela não queria ficar levando bolsa. Então ela botava no peito o documento, no outro peito o dinheiro. Então, várias vezes eu lembro de, sei lá, ir no mercado com a minha avó e a minha avó dar uma viradinha assim de costas pro caixa pra tirar o dinheiro Mas do sutiã. põe aonde, assim, no peito? Você embaixo? põe no sutiã, Mas embaixo do peito? Não, aqui em ciminha, no colo. Ah, no colo. Ué, o sutiã passa aqui, né? Você põe bem aqui. Porque, tipo, as avós antigamente não faziam cirurgia, né? Hoje em dia a mulherada ficava querendo fazer cirurgia. Depois que tinha filho… Porque pensa, o filho você tem leite e aí depois você murcha. Então fica um vaziozinho. Então embaixo deve ficar um… Não, porque recupera depois. Ah, não sei que, sei lá. Um peitão. Depende do peito e tal. Mas a maioria volta depois pro lugar. Ah, que bom. Não pega nada. Não fica lá murchinho? Não. Ah, vai ficar mais velho, né? Mas o meu você já viu. O meu é Já, normal, eu porque amamentei… eu amo, o meu fica você já viu, é ótimo, espacinho né? aqui embaixo, né? Fica, pra guardar coisa. Mas aqui Ia ser embaixo é ruim, prático. porque aqui é onde pode Vou começar transpirar. a guardar no saco também. Vai, amigo, não faz isso, porque você… Vai ter pereba, né? Não, em 1 minuto seu saco caiu, eu vou ter que ir com você no médico pra colar o saco. Eu tenho 2 comentários pra fazer desse episódio. Primeiro, a natureza, ela é muito selvagem, né, amiga? Muito, porque Niquinha, que era sedentária, ela virou um lobo no banheiro. Tipo… Esses vídeos que às vezes aparecem, tipo, de ataque de um leão a um bebê viadinho. Não, é uma loucura. Não dá muita Eu te contei dó. da minha mãe uma vez. Meu pai e minha mãe… Meu pai vivo, há muitos anos atrás, né? Eu morava num apartamento que tinha o meu quarto, tipo, o corredor e o quarto deles. Então, a porta, né, um quarto dava de frente pro outro. E aí eu fui pegar água, minha mãe tava, ai meu Deus do céu, e eu escutei aquele narrador do Animal Planet, sabe? O pequeno javali passa correndo pela lagoa. Mentira, ela tava reagindo. E ela tava, ai meu Deus, e meu pai do lado. Aí eu peguei água, no que eu voltei, a minha mãe tava chorando, meu pai rindo e o narrador falando, dessa vez o pequeno javali não teve tanta sorte. Eu vou chorar também. E a minha se eu mãe ver aos disso. prantos, falando pro meu pai, ai muda, eu não aguento, é demais pra mim. A natureza é demais. Não pode pensar que isso acontece todo dia, milhares de viadinhos morrendo. Que loucura, né? Ai, tá. E outra coisa, minha avó também assim, tem várias histórias da minha avó. Desastrada? Uma vez ela saiu pra passear com um cachorro, ela voltou sem o cachorro e não percebeu, com a coleira vazia. Ai, que amor. Que era o cachorro, tipo, do meu pai, quando eu era criança. Eu acho que mais 3 anos eu tô assim. Ela voltou sem ele. E aí foi encontrar, depois de não sei quanto tempo, o cachorro perdido. A minha avó era tão fragilzinha e pequenininha. A gente tinha o conhaque e a tequila, né? Que eram os 2 salsichas. E o conhaque veio primeiro. Então, quando eu ia pra Água de São Pedro, o conhaque ia junto. E minha avó amava. Minha avó era uma louca, dava bala pro cachorro, sabe? Tipo, não tinha nenhuma noção. E aí, ela saiu pra passear com o cachorro. E o conhaque era salsicha, gente. Salsicha é pequeno. Ele deu as voltas na perna da minha avó e foi correr atrás de algum outro bicho que passou. Derrubou minha avó chegou com o braço quebrado, teve que operar. Gente. De tão micra que era. Caiu, quebrou o braço. Super, um toquinho, gente. A minha era resistente. Não, a minha era toda E pequena. o que ela fazia? Ela, tipo, adorava comprar cacarecozinho. Então ela ficava comprando 1000 cacarecos pela rua. Ai, eu amo isso. E ela deixava num armário que o quê? Toda vez que ela tinha um aniversário, ela juntava alguns dos cacarecos que ela comprou e dava pra pessoa, Ai, entendeu? Nossa, super minha cara, eu tô amando. Não, ela inventava coisa, tipo, nos natais, ela dava pra… Um ano, ela deu pros 11 netos, que ela, hoje em dia são mais, mas na época. Um boneco de tamanho de pessoa de cada um. É muito bom. Juro. Aí um dia ela deu uma caixa com fotos de todos os nossos infância. Ela fazia umas coisas assim. Eu valorizo muito quem valoriza a tralha. Ela sabe? ama e tralha. a vovó Rita era assim também. E uma vez eu fui na 25 de março e eu vi um espelho que era
A parte que você segurava do espelho era a cauda de uma sereia. Mas super tranqueira, assim, sabe? Super tralha. Eu olhei aquilo e falei, cara, ela vai ficar louca, ela vai amar. Aí comprei, sei lá, R$5, R$7. Cheguei pra visitar ela no final de semana. Eu falei, comprei uma coisa pra você. Aí tirei, imagina, aquele espelho meio de plástico com a cauda da sereia. Ela pegou com as 2 mãos assim, fez… isso é muito precioso. Precioso? Gente, E aí ela falou pra mim, valoriza a ela falou tralha. pra mim, você é muito boa de selecionar tralha. Isso é muito bom. E eu lembro Tem um que dom ficou, da tralha, né? tem Porque um não é dom. qualquer coisa, tem a tralha mesmo. E ela ficava com aquele espelho pra cima e pra baixo, assim. Várias vezes eu Gente, chegava ainda na bem casa que ela e não tava lá. conhecia Shopee. Nossa! Falência. Falência. Ia acabar. Temu. Nossa! Falência. Tipo, não sei o que de colocar leite com as tetinhas de… Sabe umas coisas assim que tem hoje em dia? Você acha que eu não comprei? Você comprou esse? Eu comprei o de ovo. Comprei. Que fica o ovo, fica vindo. Mas aí você se decepciona muitas vezes. Porque a qualidade das coisas são boas. Não é tão sempre bom, né? Nossa, amiga, a gente não se via há 5 dias. A gente tem muita coisa pra se atualizar. Vamos fazer pro o áudio. Vamos pro áudio. Áudio. Que faz 5 dias. Oi, Pedro. Oi, Camila. Oi, Michel. Oi, namoradinhos. Oi. Oi. Bom, primeiro eu queria dizer que eu acompanho o Pedro desde que ele era o irmãozinho mais novo no blog da irmã dele. Minha irmã era Olha. blogueira. E que eu também sigo o Bookster desde que tudo era mato. Então eu sou realmente muito fã. Ai, obrigado. Bem, e outra informação muito importante é que eu também sou uma criança dos anos 90. Nossa. Tá. E naquela época não existia educação positiva. Não. A educação positiva da minha mãe era realmente o chinelo. É. E como ela era uma pessoa, apesar de ser uma mãe incrível, ela era muito, 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 muito brava. Eu tinha bastante medo e tentava dar o menor trabalho possível. E ela era tão educadora do chinelo que os meus tios, quando meus primos aprontavam muito, eles sempre ameaçavam, vou te mandar pra casa da sua tia pra ela dar um jeito em você. Nossa! Então acho que isso é uma questão muito importante pra vocês entenderem a história. Quão brava. Os meus pais, eles não tinham muitas condições financeiras e eles estavam reformando a casa. Então chegou o dia de a gente comprar a porta. E a gente estava super feliz porque era uma porta super importante da obra. E eles tinham juntado dinheiro para fazer isso. E aí a gente foi na loja, que era uma loja de material de construção super tradicional no Rio Grande do Sul. Eu devia ter aí por volta de uns 3, 4 anos, porque eu já tenho memória desse dia. Chegando na loja, eles ficaram lá escolhendo qual porta eles iam levar, qual trabalho tinha na porta, enfim. E eu fiquei com vontade de ir ao banheiro. Fui lá na minha mãe e falei, mãe, me leva ao banheiro? E aí ela falou, não, peraí, só um pouquinho. Espera aí, agora eu tô vendo aqui a porta. E aí eu, como era uma criança que não queria dar trabalho, saí pela loja procurando o banheiro. Coitada. E nisso, eu encontrei um banheiro lindo, que era muito mais bonito e arrumado e chique que o banheiro da minha casa. Não. E pensei, achei um banheiro, Era monstruário? vou fazer aqui a minha necessidade. Ai, que amor, que lindo. E aí, conta a minha mãe, que estava lá escolhendo a dita da porta, quando chegou um outro vendedor e disse, olha, a sua filha, ela tá lá na vitrine Mentira. fazendo o número 2. Não. Ai, que amor, é linda. E aí, os meus pais foram ver e eu tava usando, realmente, de fato, o banheiro da vitrine. Ela fez o decorado. Mas eu, como uma criança que não queria dar trabalho, pensei que tava fazendo tudo muito certo. Eu ia falar, parabéns. Muito bem, deixa que a mamãe limpa. A mãe do chinelo. Encontrei o banheiro e usei. E a minha mãe não pôde nem ficar brava, porque eu tinha ido lá pedir a ela ajuda pra ir ao banheiro. Sim. Bom, eu sempre fico imaginando a pessoa que passava pela vitrine e via aquela menininha de 3, 4 anos, com a calcinha assim arriadinha no joelho, fazendo o seu bom número 2 no vaso da vitrine. Eu ia achar muito fofo. Eu também. Tadinha, que amor. Fofinha, ela não queria incomodar ninguém. Depois disso, uma semana depois, o meu pai teve que voltar à loja pra buscar a porta. E ele sempre conta que os vendedores riam muito. O povo traumatizado. Falaram que tiveram que desmontar toda a vitrine pra conseguir limpar a
o estrago que eu tinha feito. E o cheiro! Como é que limpa aquilo? E desde então, eu sofro muito, muito bullying de todos os amigos do meu pai, de toda a minha família, porque eu sou a criança que fez número 2 na vitrine da loja de materiais de construção mais tradicional da família gaúcha. Gente. É muito bom. Enfim, a minha mãe, desse dia em diante, sempre me levou ao banheiro, sempre fazia eu ir ao banheiro antes de sair de casa. Quer fazer cocô? E foi a primeira vez que ela não pôde brigar comigo, porque eu tinha toda a razão. Eu estava com vontade de ir ao banheiro e, independente e sozinha, fui ao banheiro que eu encontrei mais bonito na loja. Enfim, era isso. Eu adoro muito vocês, escuto todos os programas, sou muito fã. Um beijo. Ah, Ai, obrigado gente, pelo muito carinho. linda. Você é muito fofa. Eu amei, achei a história mais bonitinha. Ela é emocionante, essa história, não é? É muito fofa. E essa Porque coisa ela foi independente. dela não querer atrapalhar, sabe? Dela querer resolver o probleminha dela. É que bonitinha. Eu ia ficar super orgulhosa. Não faz mal, Ela que não foi, era. ela tinha medo de ser, tipo, causar, incomodar as pessoas. Ai, eu super me identifico Eu com também, ela. amiga. Eu quero só resolver. Eu também. E o problema é que eu acho que eu ia ficar segurando o cocô. Eu tive aquela que eu fiz cocô na natação, né? Não lembro dessa. Ai, eu já contei 1000 vezes. Eu pedi pra ir no banheiro pra professora de natação, ela não deixou. Agora, você tá na piscina. Boiou? É xixi que você tá pedindo pra fazer? Não. Não. Aí ela falou, não, terminou o exercício. Terminando o exercício, eu fiz cocô. Só que ficou no maiô, presinho. Nossa! Aí eu… Ficou um bolão. Ficou um peso no maiô. Tipo, tem a expressão, Quantos né? anos você tinha? Ai, 15. Não, imagina. Tinha 8, 9. Os traumas. E aí que ficam. a minha mãe olhava pelo vidro, né? Eu olhei pra minha mãe e falei, fiz cocô. Minha mãe entendeu. Eu saí correndo igual uma geisha pra não vazar o cocôzinho do maiô, assim. Cheguei, minha mãe tava com um bolo de papel me esperando, arrasada. Eu tenho uma história boa. Já contei da Tailândia? Não. Não? Essa é boa. Nossa, eu vou me expor aqui, tá? Eu acho que eu já contei, Pera, amiga. você não quer contar no Tá, próximo? já tá cheio. Tá Tá. bom, aguardem semana que A vem. gente tá com muito… A gente tá com muito assunto. Semana que vem a gente continua o papo daqui, tá? Beijo, amamos tchau. vocês. Até semana que vem. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico. Ilustrações, Ale Calco. E produção de Bruno Porto.